Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Projeto de Deus para a tua vida. Igreja Expressão de Vida. Lugar da manifestação do amor e do poder de Deus. Mais uma vez, então, frases que edificam e que nos fortalecem, pensamentos da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Deus abençoe você, meu amado, que está aí ouvindo esta palavra. Você, tua família, teu trabalho, maravilhosamente. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. E assim, seja muito abençoado, em nome de Jesus. Então, o primeiro tema que queremos estar abordando é metanoia. Metanoia. Muito bem, e o texto está ali em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz assim a palavra de Deus, está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Palavra muito abençoada para os nossos corações. E a primeira coisa que nós vimos nela é a questão da diferença que tem o reino de Deus para esse mundo em que nós vivemos. Aleluia! E claro que temos que ter a consciência firme quem nós somos, a que reino nós participamos. Bem, um dia Pilatos perguntou para Jesus, no seu julgamento, aleluia, se ele era rei. Ele disse, sim, eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. E a pergunta é, qual é o teu reino? Amém, amados? Nascemos da água e do Espírito, pertencemos ao reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Quer dizer, é necessário que esteja bem claro isso em nossas vidas. Somos peregrinos nessa terra, aleluia, em direção à cidade celestial, a nova Jerusalém, onde iremos habitar eternamente. Glória a Deus. Veja bem, em Cristo nascemos para quê? E aqui segue então a mensagem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aleluia. Transformem-se pela renovação da sua mente. Mas como ser transformado? De que maneira? Por isso existe um livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então precisamos aprender a lei do Senhor, para nos mover como nova criatura, como cidadãos do reino de Deus, como filho de Deus, como igreja de Jesus. Precisamos do quê? Aleluia. É o que está escrito. Oh meu Deus, transformado, renovado na nossa mente. Aleluia. Então, não seguimos mais a esse mundo. Nós seguimos agora a Deus através da sua palavra, que é a direção certa. Amém, amados? Para uma vida transformada, de maneira que venhamos andar abençoados, como Jesus declara, bem-aventurado é todo aquele que ouve e que toma noção da palavra de Deus, que a pratica, ele é bem-aventurado. Aleluia. Agora veja bem, se transformado, se renovado, qual é o resultado disso? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os dois itens principais é fundamental para que possamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, amados? A frase, última frase, assim está escrito: a verdadeira metanoia é viver neste mundo com a mente de Cristo, sem diluir ou relativar o Evangelho. Significa assim como ele é.
Precisamos entender que participamos agora de um reino perfeito, o reino de Deus. Nós precisamos nos render completamente às suas regras, às suas leis, à sua ética, à sua santa palavra. Se nós nos render completamente e sair desse mundo, agora andar como cidadão do reino de Deus, pode ter certeza, nós iremos experimentar. Amém, amados? E é o que Deus quer. Isso é muito importante. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui está o primeiro título, primeira frase, para que possamos então estar, aleluias, ouvindo, meditando e tomando atitude, aleluias, com relação à palavra de Deus. É necessário avançar cada vez mais e não fechar a porta. Ah, eu sei tudo. Ah, eu sei muito. Nada disso. Temos que ser como Jesus nos ensina, como criança, sempre pronto a aprender com humildade e com sinceridade. Amém? Segundo item, então, o tema é sozinhos. Sozinhos. Aleluias. Está aqui em Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 cordas, de 3 dobras, aliás, não se rompe com facilidade. Vou ler mais uma vez. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Glória a Deus. Na verdade, nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. Isso quer dizer que é necessário, aleluias, que nós nos relacionamos, buscamos amigos, pessoas fiéis, pessoas que nos aceitam, que não nos rejeitam e que realmente estão ao nosso lado, em qualquer situação. Isso é muito importante. Esse é o verdadeiro amigo, seja quem for, e na relação que for. Essa amizade, ela é fundamental. Aleluia? Estar juntos sempre. E é por isso que a palavra sempre promove a unidade. E quando a gente ali lê João 17, a oração sacerdotal, quantas coisas lindas, maravilhosas que Jesus intercede diante do Pai, antes da sua partida. Que maravilha! Mas há uma coisa no final, de extrema importância, onde ele ora que eles sejam um. Que eles sejam um. Assim como eu e tu, Pai, somos um, também que eles sejam um e sejamos todos uma unidade. Aleluia! Então é algo de extrema importância e a amizade verdadeira define tudo isso. Amém? Lembrando aqui, claro, de Davi e Jonatas, aliás, Davi e Jonatas, né? Que amizade maravilhosa. Amém, amados? Uma amizade que chegou ao ponto de Jonas entender e admitir que Davi seria um novo rei, o que foi vergonhoso para Saul. Amém, amados? Aleluia! E muita gente não entende isso, mas uma amizade maravilhosa, né? E é dessa forma, é nesse nível que nós temos que ter essa amizade, de estar sempre juntos, lado a lado, em qualquer situação, segundo cada aliança que nós firmamos com Deus. Isso é muito sério. Amém? Aleluias? Glórias a Deus. Agora a última palavra, antes só do que mal acompanhado. Amém, amados? Então, desperta, te aviva nas alianças que você vai entrar. Amém? Isso é muito sério. E quem sabe, decida a tua vida ou o teu futuro. Tá certo? Mas amizade é algo maravilhoso. Agora veja bem, quando Cristo trata com os discípulos, ele renova então um novo mandamento do amor. Né? Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ele fez aqui um alinhamento, mas mostrando também, o padrão agora é Jesus, é olhando para ele. Mas veja, que
ele fala que isso é fundamental. Amém? Uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, um relacionamento verdadeiro. Isso é a igreja, que está tão frágil nisto, onde mudou-se o sistema de culto, e parece que muitas vezes, 1h30, 2 horas, eu estou então tranquilo e satisfeito, cumpri a minha parte, cumpriu nada. Aleluias. Oh meu Deus, cristianismo é 24 horas, no temor do Senhor, aleluia, na unidade, na obediência, honrando a Deus em suas alianças. Então, veja bem, uma palavra tão pequena, né? Sozinhos, mas que envolve tanta coisa. Tá certo? Último pensamento, as pessoas se cansam e é bom que nesse dia não estejam sós. Aleluia. Glória a Deus. Agora existe uma última consideração, e Deus está trabalhando aqui, ó. Quando Jesus ele estaria com seus discípulos, preparando eles para a sua partida, houve tristeza ali, ficaram meio sem jeito, puxa, mas... E ele disse 2 coisas. Aleluia. 2 coisas. Vocês deveriam se alegrar, porque eu vou para o Pai agora. Amém? E por causa disso, Ele vos dará o seu Espírito. Amém? Para estar convosco todos os dias. Naquela conversa, Pedro então se atravessa, quando ele fala que diz que vai morrer. Amém? Que vai ser crucificado. E Pedro diz, Senhor, não vou te deixar fazer algo desse tipo. Jamais. Nem que eu tenha que dar a minha vida. Então Jesus fala a respeito, não é? Quando ele nega Jesus. O terceiro, aliás, no cantar do galo, na sua terceira negação. Amém? Ele se entristece, glória a Deus, e morrer por mim de Jesus. Amém? E ele diz pelo contrário, gente, nesse momento, vocês vão me abandonar. Quando ele disse isso, aquilo foi um estopim no meio deles. Mas ele disse algo maravilhoso, que é para nós também. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está em nós, o Pai habita em nós. Amém? Ele diz, mas não fiquem tristes não, porque o Pai, Ele está comigo. Eu jamais estou sozinho. Amém, amados? Em qualquer situação. Bom é que tenhamos amigos, de fato, pessoas fiéis, sinceras, juntas. Mas mesmo que aconteça alguma coisa, saiba, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. E Ele estará conosco em qualquer situação. Amém? Fica então essas 2 frases e pensamentos maravilhosos, fortes, aleluias, para a tua edificação espiritual. Glória a Deus. Palavra de Deus, querido, não é de homens. Receba em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra que é verdadeira, Senhor, e que vem pelo amor forte, um Deus que nos ama, que quer o melhor para a nossa vida e que nos dá a direção. Aleluias. Porque o seu prazer não é que o homem pereça, mas que seja salvo. Mas precisamos ser fiéis a Deus. Oh, meu Deus, vivenciando essa nova vida, obedecendo a palavra de Deus e vivendo a vida em amor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.